Fala galerinha, tudo bem? Agora em abril a Google lançou uma nova tecnologia que, apesar de ainda estar na versão beta, promete muitos ganhos para a gente no mundo de Big Data. O nome dessa tecnologia e dessa funcionalidade, se assim podemos dizer, é a Materializer Views, né? Que vai poder ser utilizada no BigQuery com a proposta de um ganho significativo de performance e redução igualmente significativa de custo. Para todo mundo que está aí no cenário de Big Data, Analytics ou Lab, sabe que é muito comum a gente precisar fazer operações que envolvem agregações. Dentre as mais comuns, um sum, um average, um count e por aí vai. Isso é algo que no mundo de negócio, principalmente quando a gente fala dos relatórios de BI, essas operações são comuns, são diárias, são constantes. E sabemos também, para quem já tem uma vaga noção de BigQuery, que cada vez que a gente faz uma operação dessa numa tabela, ele realiza um full scan, que é o que a gente sempre teme, né? Então, as Materializer Views vêm com essa proposta: reduzir esse esforço que o BigQuery teria para trazer esses valores. Bom, pessoal, eu dividi esse vídeo em 3 etapas. Na primeira, eu vou fazer um overview do que são as Materializer Views. É nesse momento, por exemplo, que eu vou falar sobre o que elas são, como elas surgiram, por que elas são importantes, beleza? Na segunda etapa, a gente já vai entrar em questões mais técnicas, conceitos e questões mais técnicas. A gente vai tratar, por exemplo, sobre o que a gente precisa fazer para tirar o melhor proveito das Materializer Views. Eu vou falar também sobre os limitantes que elas teriam em relação às views convencionais e coisas similares, beleza? Na terceira e última etapa, a gente já vai fazer um hands-on, é na prática mesmo. Eu preparei um ambiente no meu GCP com umas tabelas e dados aleatórios para a gente poder consultar e fazer agregações através de views convencionais e materializadas para tirar à prova os verdadeiros ganhos de performance e custo. Beleza? Pessoal, a fim de poder dar um pouco mais de credibilidade e confiança no conteúdo que eu vou transmitir, acho válido um breve introdutório de quem sou eu. Meu nome é Rubens, sou engenheiro de dados, atuo há mais de 15 anos na área de TI, já publiquei artigo científico na área de NLP pelo Journal of Big Data e atualmente sou certificado Google Cloud. Muito obrigado pela sua audiência e vamos adiante. Outro vídeo meu sobre BigQuery, eu falo bastante sobre a técnica de materializar um pré-resultado de uma consulta de uma tabela, a fim de evitar um novo full scan nessa tabela quando a gente precisar deste mesmo cálculo novamente. Tá? Para uma view materializada, isso não é muito diferente. Quando você escuta a palavra materializar, você pode pensar em pré-fixar, pré-computar. E é exatamente isso que uma view materializada faz. Tá? No mundo de BI, é muito comum a gente precisar analisar valores em granularidades altas, né? Em sumarizações, vamos dizer assim. Granularidade baixa a gente não vê. Você nunca viu, por exemplo, um relatório que te mostra o total de compras de um cliente específico? Quando você fala de BI, não. Tá? Você pode ter os top 5, de repente. Ou você pode, de repente, analisar um cliente num período de tempo. Mas numa granularidade muito baixa, falando de um caso específico, não tem muito a ver com o mundo de BI. Então, para essas contas, essas agregações de soma, média, totais, que a gente precisa fazer com frequência, a view materializada ajuda muito, porque todos esses cálculos que já tiverem sido feitos uma vez, eles vão estar pré-fixados, pré-armazenados, materializados, de tal forma que somente a diferença do que a gente já tem materializado com o que mudou entra no cálculo e, portanto, a performance aumenta e o custo reduz. Essa é a ideia da view materializada. Tá? Ela não surgiu agora. A view materializada ela existe desde 1998, quando a ideia de Warehouse BI começou a ter um pouco mais de espaço no mundo tecnológico. A Oracle lançou as views materializadas. Tá? E elas ajudaram, desde esse momento elas já ajudavam muito. Agora, então, muito mais, porque a gente está falando de cloud e cada operação que a gente faz a gente paga, né? E tem essa noção de custo em tempo mais do que real. Agora, qual é a melhor forma da gente explorar
esses resultados pré-computados? E quando que a gente precisa atualizar essas views materializadas? Elas são atualizáveis? Elas não são? Como elas funcionam? Isso a gente vai tratar na próxima etapa. Mas agora você já tem um overview do que elas são e por que elas são úteis. Beleza? Vamos começar falando sobre algumas questões técnicas básicas sobre as views materializadas. Então, primeira coisa que deve ser sabida: uma tabela só pode ter, no máximo, 20 views materializadas. Ou seja, somente 20 views que fazem referência a uma tabela X podem existir. Ah, mas e se uma view materializada fizer referência a 3 tabelas, a mais de uma tabela? Como funciona isso? Isso nunca vai acontecer, porque você não pode ter mais de uma tabela numa view materializada. Esta é a primeira coisa que você deve saber. Tá? Não pode fazer joins numa view materializada. Nem todas as agregações estão disponíveis, como por exemplo, count if não está disponível. Mas posso lhe garantir que as principais estão. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Segundo ponto muito importante: se você vai trabalhar com views materializadas, evite que elas tenham um grau de especificidade ou grau de granularidade muito baixo, muito detalhado, tá? Por quê? O que você vai consumir dessa view materializada pode precisar aumentar ainda mais essa granularidade. Então é interessante que elas tenham essas agregações de maneiras mais genéricas, para que caso você consuma essas operações pré-computadas por ela, você consiga aplicar novas regras de condicional, de agregação e por aí vai. Então essa é a segunda dica. Evite um grau de especificidade muito grande nas views materializadas. Vai ter coisas aqui que você vai ter um pouco de dúvida quando eu falar, mas na próxima etapa, quando a gente fizer um hands-on, você vai entender por que eu estou falando isso. Então, tenha atenção que depois tudo isso vai fazer sentido, beleza? Pessoal, agora presta bastante atenção nesses exemplos e no que eu vou falar. Uma view materializada sempre vai lhe entregar resultados atualizados da sua base de dados. Ok? Guarda isso, tenha isso em mente. A view materializada sempre vai lhe entregar dados atualizados. Agora tem um porém, que eu vou explicar para você entender. As views materializadas têm uma taxa de atualização que pode variar de, no mínimo, 1 minuto até 7 dias. Mas o que é uma taxa de atualização de uma view materializada? É a frequência com que ela pré-computa valores consultados em tabelas que ela utiliza, na tabela que ela utiliza. Tudo aquilo que está além da taxa de atualização dela fica de fora, até que sofra uma nova atualização. Mas lembra que eu disse no começo que sempre ela vai te entregar resultados atualizados? Isso acontece porque ela vai sempre pegar os valores que ela já tem pré-computado com os valores da tabela que ainda ela não pré-computou e vai fazer uma mescla disso e te entregá-los atualizados, near real time, que a gente fala, né? Bem próximo do tempo real, que é igual a uma view normal. Eu vou dar um exemplo para poder demonstrar como que isso funcionaria na prática. Imagina que você tenha uma view materializada com a totalização de decolagens e aterrissagens de voos em cidades do Brasil. E que essa view tem uma taxa de atualização a cada 30 minutos. Ela ocorre a cada 30 minutos. E você tem um relatório acompanhando isso que precisa ser em tempo real, ok? Vamos imaginar o seguinte, então. A última atualização dela ocorreu às 16 horas da tarde. E aí você tem vários voos ocorrendo. 16, 16 e 1, 16 e 2, 16 e por aí vai. Na hora que for 16 e 30, ela vai atualizar esses valores de novo.
Se você fizer um select utilizando essa view materializada como origem de dados, para trazer todos os voos, né, às 16h20, os voos que ocorreram até das 16 até as 16h20 vão aparecer? Vão! Ah, mas como se eles não estão na view materializada? Não estão na view materializada porque na view materializada só está o que está pré-computado de acordo com a taxa de atualização que foi especificada por você, que um padrão é 30 minutos. Mas tudo que ocorre além dessa taxa de atualização, no caso esses 20 minutos, tá? Neste exemplo, vão vir da tabela onde estão os voos. Essa amostra de dados dos 20 minutos, em conjunto com o que a gente já tem, né, pré-fixado, materializado na view, vão ser mesclados e os resultados vão ser entregues a você. Deu para ficar claro, mais ou menos, como a view materializada funciona? E por que é importante ter uma taxa de atualização e definir como ela vai funcionar de acordo com a sua necessidade de negócio? Essa é a palavra-chave para a determinação disso. É a sua necessidade de negócio que vai ser crucial na determinação de quanto o processamento vai ser mais rápido e o custo vai ser mais baixo. Porque os resultados vão estar pré-computados dentro de uma frequência X ou Y que você pré-determinar. Na próxima etapa a gente vai explorar isso mais a fundo, com a mão na massa mesmo e podendo ter uma noção visível, né, de quanto isso é melhor ou pior dependendo do cenário. Beleza? Bom, pessoal, isso daqui é um script que eu utilizei para criar um streaming de dados nas minhas tabelas dentro do meu GCP, dentro do meu BigQuery, ok? Eu estou utilizando aqui a API do BigQuery, que é o BigQuery Client. Não estou utilizando PubSub, não é nada disso. É mais para criar um streaming de dados, fazendo um load de batches, tá, dentro das tabelas do ambiente que eu já preparei. Vocês talvez queiram utilizar esse script como um todo. Eu, como já fiz a criação de datasets de tabelas, eu vou utilizá-lo só para fazer o streaming. Mas até recomendo que vocês vejam depois esse código e tudo mais, porque eu fiz com bastante detalhe, documentando tudo, colocando o link da documentação na Google. Então, ficou muito bem feito. Eu achei que ficou bacana, tá? Então, basicamente aqui, eu faço autenticação no meu GCP, defino o meu ambiente, crio os meus datasets, que na verdade aqui vai dar problema, ó, tá falando already exists, porque os datasets já existem, tá? Como eu disse, o ambiente eu já criei aqui para mim. Talvez vocês queiram fazer isso aí também, né? Então aí vocês vão precisar rodar esse script aqui. Então as tabelas a mesma coisa, eu crio as tabelas, uma tabela de voos e uma tabela de vendas para empresas, tá? Para a criação das tabelas eu também vou ter problema porque elas já existem, conforme eu expliquei. Essa é a parte mais importante, que é a parte de streaming. Então, eu estipulei um tamanho de batch, que vai ser de 800 registros, tá? Não se recomenda que seja menor de 500, vale de repente um adendo aqui durante esse vídeo para fazer essa dica de boa prática. Load batches de menor de 500 pode causar uma certa latência no BigQuery, não é recomendado. Então, mínimo 500, eu fiz de 800. Ele vai percorrer 50 mil repetições fazendo load de 800 registros em cada uma das tabelas. A gente só vai utilizar uma, que é a de voos, tá? Mas antes de rodar esse streaming, tá? Como eu disse, ele vai usar o BigQuery Client e vai inserir esses dados. Nada mais, não tem PubSub, ok? É só isso. Mas antes de rodar, eu vou mostrar para vocês como que a minha tabela está neste momento. Então vamos lá. Olha só. Se você olhar a tabela de Airline Flights, como ela está? Dando um preview aqui, ó, 144 milhões de registros, ok? Vou até colocar esse dado aqui, ó, 144 milhões de registros, tá? Este é o estado inicial dela. Inicial, tá? Quando a gente começar a rodar aquele script de streaming, ele vai começar a carregar esses dados e esses registros aqui na tabela vão mudar.
eles vão sofrer alteração. Ela vai ser dinâmica, tá bom? Esse é o intuito da apresentação, para poder mostrar para vocês como que isso se comporta de forma dinâmica, beleza? Se a gente fizer um count aqui também, ó, eu vou executar esse count. Estou dando um Ctrl E, que aí eu não preciso tirar a linha comentada e ele reconhece. Ó, mesma coisa, 144 milhões, tá vendo? Não precisaria ter feito isso, o preview resolve, é até uma boa prática, mas eu fiz propositalmente. A gente está debatendo outra coisa aqui, beleza? Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a rodar o meu processo de streaming. Bom, então eu estou aqui no meu script de streaming novamente e eu vou inicializar ele, ok? Pronto, está rodando, tá? Ó, 0 incluídas, 0 linhas incluídas, 800 linhas incluídas, 800, 1.600 já incluídas e vai indo. 800 cada batch, ok? Está rodando. Vamos voltar lá para o meu BigQuery e vamos ver se a tabela está sendo de fato atualizada. Estamos aqui. Vamos dar um count nela de novo? Ó. Agora já tem 144 milhões, 7.200 registros. E vai incrementando. No decorrer aqui da nossa apresentação, ele está incrementando. Esse é o propósito para a gente poder fazer essa apresentação. Bom, agora a gente sabe então que essa tabela está sendo incrementada, ela está sofrendo alteração, né? São voos, tem vários voos acontecendo. Pensa nisso. Essa é a ideia. Tem várias vendas acontecendo, se você pensar numa outra tabela, mas no nosso caso a gente está pensando em voos. Então os voos estão acontecendo, decolagens e aterrissagens, e eles estão sendo computados na tabela, e ela está sofrendo alteração, naturalmente. Então pode imaginar isso como uma regra de negócio. Agora, a gente vai rodar, eu já deixei pronto aqui, ó, uma consulta que faz basicamente o quê? Ela mostra para mim o horário, o total de voos nesse horário e a média de voos por horário. E tudo isso agrupado por hora, ok? Vamos rodar esse cara aqui e vamos ver o que ele me dá. Ó, tá aqui. Aqui não está ordenado, eu não fiz um order by, ok? Se eu fizesse um order by, ele order by hour. É até bom fazer para depois mostrar para vocês que eu vou precisar tirar. É legal para vocês entenderem isso. Então eu vou rodar de novo isso daqui, ó. Beleza? Tá rodando, rodou. Vamos pegar o job information desse cara aqui. Vamos lá. Ele computou 2015 gigas, tá? Porque ele percorreu todos os 147, não sei quantos milhões de registros que estão nesse momento na tabela. Se eu rodar isso agora de novo, o que vai acontecer? Ele vai fazer um full scan todinho de novo, tá? Tudo de novo, ok? Vamos olhar aqui o execution detail, ó, olha só. 144 milhões e 36 mil linhas. Esse é o maior tempo que foi perdido, né, durante o processo de input. E tudo isso veio de onde? Da tabela Airline Flights. Ok, até aí, tá claro. A gente sabe de onde vieram os dados, quanto que é o tempo consumido pelo full scan e quanto que eu fui cobrado por isso, tá? Tá aqui, ó, 2.5 gigas. Eu vou até pegar essas duas informações e vou colocar aqui para a gente ter, porque depois a gente vai querer comparar, tá? Isso aqui foi o full scan rodando. Beleza até aí? Ok. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma consulta aqui, tá bom? E vou criar uma Materializer View, ok? Então, create Materializer View, o nome dela, bom, deixa eu colocar S e colocar tudo aqui para baixo e depois eu ponho o nome dela ali. Como uma boa prática, recomenda-se um nome que você possa identificar. Então, MVW Airline Flights. Ele está dando problema aqui, ó. O que ele está falando? Olha, Materializer Views columns must be named. Então, assim, ó, o horário já tem nome, o Sun e Average não tem. Então, são exigências de uma Materializer Views. Assim como uma view convencional também tem. Então, eu vou dar aqui um S. Tá? Isso aqui vai ser Total Flights. Total voos, ok?
E aqui eu vou chamar de as média voos. Beleza? Aí ele está chiando de novo, ó. Por isso que eu quis pôr de propósito, ó. Operador sort, que no caso é o order by, ele não é compatível. Então, eu tenho que tirar ele fora, tá? São limitantes que uma Materializer View contém. Vamos tirar esse cara fora. Pronto. Ela está pronta para ser criada. Antes de eu criar, presta atenção no que eu vou falar. Quando ela for criada, tudo o que existe na tabela no momento de criação vai estar pré-computado nela. O tempo de atualização de uma view materializada, por padrão, é a cada 30 minutos. Você pode reduzir esse tempo para no mínimo 1 minuto e até 7 dias. O padrão é 30 minutos. Então, quando eu rodar, tudo que está nela vai estar pré-computado. Todo o streaming que está ocorrendo a partir da criação dela, ou seja, depois da criação dela, não estará pré-computado. Isso precisa ficar muito claro, tá bom? Então eu vou rodar ela, ó, neste exato momento, ela está com, eu vou dar um count aqui, para a gente olhar de novo, ó. Neste exato momento ela está com esta quantidade de registros, tá? Vou colocar aqui, ó, total registros no momento da criação. Ó, tá bem? Tá aqui. Quando eu rodar, na verdade já não é mais isso, porque o streaming está rolando, então já subiu, mas é mais ou menos, tá? Vai subindo. Quando eu rodar, essa quantidade de registro vai estar pré-computada, beleza? Então eu vou executar agora a minha view materializada, tá? Vou pegar esse cara aqui e dar um Ctrl E nele, porque tem mais código aqui. Beleza, criou, tá? Tá vendo inclusive que ela tem um ícone aqui diferente, tá? Ela está criada. Tudo o que estava na tabela até o momento da criação dela foi pré-computado. Beleza? Isso está claro. Agora eu vou fazer um select direto. Deixa eu comentar isso daqui para depois, para não atrapalhar aqui. Bom, agora eu vou executar um select vindo diretamente dela, trazendo os registros diretamente dela, da view que foi computada, só para você entender a diferença de comportamento. Olha lá, olha só. Rodou, os dados estão atualizados, tá? E se você olhar Job Information, quanto tempo durou e quanto tempo que foi processado e cobrado. Tá aqui, ó. Vou pegar isso daqui e vou colocar aqui, ó. Tá? 2,1 segundos e me cobrou 10 megas. Olha aqui quanto cobrou. Tá? Aqui foi mais rápido, mas cobrou 2,15 gigabytes. Ok? Essa variação, às vezes, pode dar uma variação de tempo também. Não é linear essa conta, tá? Mas ele cobrou 10 megas. Por que que ele cobrou 10 megas? Essa é a pergunta. Por que ele cobrou 10 megas? Isso é entendimento básico da view materializada. Porque foram só 10 megas que tiveram de diferença do que ela já tinha pré-computado para o que foi inserido a mais na tabela pelo meu streaming. Entendeu? Essa é a regra básica, cara, e fenomenal do funcionamento das views materializadas. Tá? Agora eu vou mostrar uma funcionalidade ainda mais legal para vocês conhecerem. Tá? Isso já ficou claro. A grande vantagem do uso da view materializada. Tá? Se eu rodar aqui de novo, ó, vou rodar de novo ela. Tá, ó. Vamos ver quanto que ele vai trazer para mim. Ó, você vê que agora ele só escaneou. Ó, na outra vez também seria isso. Eu entrei agora para vocês verem. Tem aqui, ó, 253 mil registros. Então ele não está mais executando um select em 144 milhões iniciais. Ele está executando um select na diferença, que é o que eu acabei de falar agora há pouco, tá? É que eu quis entrar aqui para mostrar, beleza? Se você olhar aqui no input, olha, o que ele faz? Olha que bacana, isso é interessante. Ele está trazendo dados da minha view, ok? E está trazendo dados também da minha tabela. Ele pegou o total que ele já tinha pré-computado,
pegou o que é adicional e fez o quê? Um merge. Não é sensacional isso? Ele entende o que ele precisa pegar de novo na tabela. E aí que entra a taxa de atualização da view. Se ela tivesse, por exemplo, com, sei lá, menos tempo, ela atualizaria com mais frequência. E aí ela pegaria menos registro da minha tabela. E assim por diante. Tá? Agora eu vou dar, vamos dar um outro exemplo agora. Isso que eu vou mostrar agora é o maior atrativo do uso das views materializadas. Olha que sensacional como o BigQuery administra quando ele deve buscar os dados na view materializada ou não. Tá bom? O que eu tenho na minha view materializada? Esse código aqui, certo? Eu tenho esse agregador, tá? O Sun, que são o total de voos, e um average, que é a média de voos. Será que se eu executar um Sun ou um average, seguindo esse mesmo agrupamento, essa mesma agregação, mas ao invés de apontar a tabela de origem para a minha view, eu apontar para a minha tabela, ele consegue entender que pode ser melhor pegar da minha view? Eu já vou te adiantar, a resposta é sim. Isso é sensacional. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse código de novo, tá? Olha o que eu vou fazer. Se eu rodasse esse código, tá? Olha, ele já até computou, ó. Se eu rodasse esse código sem ter a view materializada, ou seja, sem ter os valores já pré-computados, ele me cobraria quanto? Ele cobraria quanto? Isso aqui, ó. É isso aqui que ele me cobraria, tá? Daria 2.15 gigas de bill, ok? Quanto que ele está falando que vai cobrar agora? 768 bytes. Tá? Por quê? Porque ele sabe que essa agregação já está feita na view. A view consome a tabela. Então, se eu puxar dessa tabela, essa tabela busca a view. É como se ele fizesse um roteamento dos dados. Isso é muito bom, isso é sensacional. É uma baita de uma funcionalidade. Tá vendo? Eu não estou apontando para a view. Tá vendo? Eu estou apontando para a tabela. Você tá vendo? E eu posso até fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso tirar uma das agregações. Eu vou tirar, por exemplo, o Sun. Vou manter só o average, ok? Tá? Eu posso tirar também o hour. O que eu não posso mexer, porque senão ele não vai entender, é o meu agrupamento. Tá? O meu agrupamento, a minha forma de agregação precisa ser igual a que eu tenho na minha view materializada. Tá? Isso precisa ficar claro. Agora, olha só, eu vou executar essa consulta aqui, apontando para a minha tabela. Eu não estou apontando, ó, estou apontando para a minha tabela, não estou apontando para a minha view materializada. E vou rodar. Olha o que vai acontecer. Pronto, trouxe só a média dos voos, porque eu pedi isso. Vamos para a execução do trabalho. Job Information, olha só. 576 bytes, porque eu tirei uma coluna, né? Então ele reduziu ainda mais o número de bytes. Tá? A quantidade que ele dá um bill aqui é igual, porque a conta não é linear, como eu já falei outras vezes. Tá? E se você vir aqui, ó, dentro do Execution Details, olha só. Ele, de novo, só buscou a quantidade de linhas que ainda não estava na minha view materializada, né? E cobrou por elas. O que já tinha cobrado anteriormente já foi cobrado quando eu materializei. Não é sensacional isso? E se você explorar melhor esse input de dados, olha só. Ele buscou os dados novamente da sua tabela aqui. Para quê? Para garantir que os dados estejam atualizados e que você sempre receba o conteúdo atualizado, né? Que é o que eu falei sobre isso. E buscou de quem também? Da view materializada, que são 144 milhões iniciais. Entendeu? E aí ele combina os dados e te dá o resultado final. Sensacional, não é? Agora, lembrando, se eu executar aqui agora uma cláusula de atualização da minha view materializada,
essa cobrança vai reduzir ainda mais. Por quê? Porque todos esses 353 mil registros que foram adicionados depois que eu materializei a minha view, né, eles vão ser forçadamente pré-computados antes dos 30 minutos. Eu posso forçar, existe um comando para isso, está aqui no slide, tá? Então, se você forçar, aí ele vai pegar o quê? Só a diferença do meu streaming que está rolando ali, que continua imputando o dado. É isso, galera. Sensacional, não é? Baita de uma funcionalidade. E qual que é o grande pulo do gato? Isso é uma coisa que você não vai achar em lugar nenhum, que eu vou falar para você. Se você medir quais são os seus indicadores de maior peso no seu negócio, na sua empresa, e construir views materializadas, pré-computando esses indicadores, que vão ser utilizados ao longo de várias outras consultas, você não precisa nem apontar para essa view materializada que você vai construir. Automaticamente o BigQuery vai criar um roteamento para esse dado pré-computado que você já fez, para esses indicadores pré-computados que você já fez. Essa é a sacada, tá? Identificar os indicadores principais do seu negócio, fazer as agregações principais do seu negócio através desses indicadores, deixá-los de maneira abrangente, não aumentar muito o grau de especificidade, porque se você precisar colocar um where, alguma coisa assim, e já tiver colocado isso na sua view materializada, você vai perder, né, esses dados que você já pré-computou. E é isso. Você vai ter um ganho de performance gigantesco e uma redução de custo super significativa. Por um desconhecimento, muitas vezes as pessoas acabam seguindo o caminho tradicional, que é view tradicional, tabela tradicional, tudo igual, e não se dispõem a mudar. E não se dispõem a entender que novas ferramentas exigem novas práticas. Eu falo isso o tempo todo. Precisa compreender isso. Beleza, galera? Show de bola! Pessoal, comentem, dê like, compartilhem com outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Todo o código está aí também para vocês consultarem. E eu queria deixar uma mensagem para terminar. Eu sei que está todo mundo passando por um momento mais delicado, literalmente todo o mundo mesmo, né? Mas acreditem, é só no momento da crise, só no momento da ameaça, que o melhor da gente emerge, que a nossa essência emerge, que o nosso lado mais verdadeiro, o nosso potencial de verdade vem à tona. Tira o lado bom disso. Tem muita gente brincando, às vezes dizendo, puta, mas vários casamentos estão acabando porque as pessoas estão ficando muito juntas, né? Mas pensa quantos outros vão acontecer porque só agora algumas pessoas tiveram a oportunidade de ficarem juntas. E pensa como esses casamentos talvez serão mais verdadeiros, mais conscientes. Olha que geração bacana que talvez a gente vai criar. Sempre há um contraponto. Tem gente morrendo, tem gente nascendo. E vou deixar uma frase que é o meu mantra diário para vocês usarem sempre e vai ajudar. Espere da vida o melhor, mas dê a ela o melhor de si. Tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.